Bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e à rubrica da revista de imprensa. O nosso Benfica ganhou em Faro, mas o mais preocupante foi aquilo que aconteceu no final do jogo. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, como podem ver, ainda me encontro aqui em Faro, no aeroporto, onde vim para assistir ao Farense Benfica, onde o nosso Benfica ganhou e no final do jogo assistimos a cenas tristes de benfiquismo. Aliás, cenas tristes que nada têm a ver com benfiquismo. E estamos a falar assim de adeptos revoltados que acabaram por tentar agredir e conseguiram o nosso capitão e o nosso treinador com o arremesso de objetos para o relvado. Mas já iremos lá. Ainda antes de falar das notícias, quero pedir desculpa por o som não ser o melhor, mas como é lógico, gravar no aeroporto nunca é a mesma coisa que estar a gravar em casa no estúdio. Enfim, vamos então começar por ver as notícias e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Plano B é melhor que A. João Neves, Rafa Arsens e Neres ficaram de fora e as águias voltaram às vitórias. No Farense 1, Benfica 3. Técnico alemão atingido por uma garrafa e diz ainda o mesmo, estes adeptos podem ficar em casa. Já José Mota diz, houve uma dúvida de grande penalidade. Contestação das bancadas chegou a Rui Costa. Ora, aqui está aquilo que eu estava a falar no início do vídeo. O Benfica veio a Faro e ganhou. Ganhou com uma equipa B, ou seja, entrou em campo com vários suplentes ou jogadores que pelo menos não têm sido titulares nas últimas partidas, a não ser alguns deles na partida contra o Moreirense. O Benfica até fez uma exibição conseguida e nada fazia antever que no final da partida os ânimos se exaltassem daquela forma. Houve alguma contestação durante o jogo, assobiu alguns cânticos contra o treinador, contra alguns jogadores e inclusivamente contra o presidente. Mas nada fazia antever que mesmo depois do final da partida, junto ao túnel de acesso aos vestiários, que alguns adeptos se increpassem com a equipa e acabassem mesmo por arremessar objetos como isqueiros, garrafas e inclusive copos contra o nosso capitão e contra o nosso treinador, acabando mesmo por atingir os dois, e tendo inclusive Tiago Gouveia tentando acalmar a situação, acabar por ouvir impropérios e mesmo tentativas de agressão ao mesmo. E isto, meus amigos, envergonha-me. Fiz o vídeo ontem à noite, um short, sobre isto mesmo, e eu como adepto senti-me envergonhado, pois eu vou ali para apoiar o Benfica, e eu percebo que há muita frustração à volta desta época não ter sido conseguida, inclusive podemos classificá-la como um fracasso, mas daí a tentar atingir ou agredir os nossos responsáveis, os nossos jogadores, isso para mim, tal e qual como eu disse ontem à noite, não é benfiquismo. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, João Mário fora do clássico. Lesão do lateral direito deverá obrigar à adaptação de PP. Diogo Costa está mais perto da recuperação e Alan Varela entra no radar do Bayern. Vilas Boas diz que o presidente está refém de João Kohler e Pinto da Costa acusa a lista B de ligar a sócios a pedir votos. As candidaturas respondem ao jornal O Jogo sobre a formação. E aqui está o ambiente a aquecer a pouco mais de uma semana do dia das eleições. Ainda aqui no Sporting, Amorim foi tratar do futuro, o treinador viajou a Londres, onde terá conversado com o West Ham. Fortaleza de Alvalade, à beira do recorde de lotação. Com que então foi até a Inglaterra falar com o West Ham. Um ano inteiro a ouvirmos que o mesmo está assim no radar do Liverpool e do Chelsea, para agora voar até Londres e reunir-se com o West Ham. E faz-me lembrar um defesa central que o Sporting teve em tempos, que era o Beto, que todos os anos ia sair para o Real Madrid e acabou mesmo por rumar à Liga Espanhola, para representar o Recreativo do Elva. Ainda aqui no Braga, SAD disponível para ouvir Roger. Extremo recebeu proposta de melhoria salarial. Entretanto, na violência, invasores proibidos de voltar ao estádio. O episódio do Estoril avança com ações disciplinares aos incidentes que aconteceu com os adeptos em Chaves. Sinceramente, ontem já falei sobre isso e acho que é uma autêntica vergonha. E depois com o que aconteceu aqui também em Faro, começa outra vez a haver uma onda de violência no futebol português, onde inclui também o nosso Benfica. E isso deixa-me bastante triste, pois eu quero que o nosso Benfica esteja sempre à parte destes episódios de violência. E ao fim e ao cabo, esta vai ser a época em que vamos ficar conhecidos por arremesso de tochas em São Sebastião, arremesso de um copo ao nosso treinador em pleno estado da luz e agora a situação aqui em Faro, onde arremessámos objetos ao nosso capitão, aos nossos jogadores e novamente ao nosso treinador. Sinceramente, eu esperava muito mais do benfiquismo, esperava muito mais destes adeptos
que se dizem benfiquistas e que vêm aqui aos Benfica Way para estar assim a apoiar a equipa. Isto, meus amigos, não é apoiar a equipa. Vamos ver então o que é que diz os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Divórcio. Treinador insultado e agredido, apesar de vitória tranquila. No Farense, Benfica 3. Schmidt revoltado com adeptos. Não posso aceitar a forma como alguns protestam. Espero que no próximo jogo só venha quem apoia. Pedirá ainda a admissão a Rui Costa nas bancadas, no jogo em que Cabral fez jogo cá ganhar e responde à falta de eficácia. Coxu volta a faturar e Carreira estreia-se a marcar. Ora, isto basicamente é o resumo da partida do Benfica. Uma vitória tranquila com golos de belo efeito. Mas não me quero estar a alongar muito, pois mais logo quando chegar à Inglaterra, irei fazer então um vídeo de análise desportiva, onde irei enfocar não só a atitude dos jogadores do Benfica, como o seu desempenho e do nosso treinador. Relativamente aqui aos insultos, agressões e situações no final do encontro, volto a dizer, continuamos assim numa onda a escalar a violência no futebol português. Foi um incidente no Chaves Estoril e agora o incidente aqui em Faro. Para a semana o que é que vai acontecer? Vamos arremessar pedras ao nosso autocarro? Já só falta isso, sinceramente. Estamos a dar cabo todos nós, sim, porque eu também sou adepto e venho aos estádios, e como tu és adepto e vais aos estádios, e como aqueles que ontem à noite propiciaram aqueles episódios, também são adeptos normais que vão aos estádios. Temos de deixar de uma vez por todas de nos comportar como selvagens. O futebol é um espetáculo e, como tal, é para ser vivido com paixão, saber reclamar e saber estar num estádio de futebol. E neste momento não é isso que se passa no futebol nacional. Ainda aqui no Sporting, Amorim negocia em Londres. O mesmo viajou com o empresário. O West Ham tenta seduzir o técnico e garantiu Ruben não haverá acordos ou entrevistas antes do final da época. E entretanto os Leões mantêm-se em silêncio. Ora, já disse aqui anteriormente o que é que penso desta notícia, mas eu também fui avisando ao longo das semanas. Eu vivo em Inglaterra e, embora haja muito burburinho à volta de Ruben Amorim em Portugal, em Inglaterra ninguém fala como Ruben Amorim sendo uma opção principal nem para os bancos de Chelsea nem de Liverpool. Mas enfim, a comunicação social portuguesa terá de viver de alguma coisa. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, André Vilas Boas diz: o presidente está refém de Kohler. O clássico no horizonte, João Mário fica de fora e há esperança por Diogo Costa. Ora, tal e qual como vimos no Jornal do Jogo, continuam os ataques entre as listas A e B no Futebol Clube do Porto. E por falar em votos, a alteração dos regulamentos da Liga vão a votos. Os empréstimos aumentam e a taxa de álcool reduz. Ora, e estas são as notícias que finalizam assim o Jornal do Record. Vamos ver então o que é que diz o Jornal A Bola e o mesmo diz-nos que... Basta! Schmidt assume-se farto do comportamento de alguns adeptos. O treinador foi atingido por garrafa no final do jogo e nem Rui Costa escapou à contestação em Faro. Encarnados não facilitam contas ao Sporting, que agora tem o título a 6 pontos. Diz ainda Roger Schmidt, jogadores não merecem, para mim estas pessoas não são benfiquistas. Ora, e este é um dos grandes problemas de Roger Schmidt. Estou a falar sim da comunicação. E acho que o mesmo não se devia pronunciar em demasia sobre estes episódios e devia deixar assim à direção do Benfica que saísse a terreno a criticar, pois o mesmo já não é forte na comunicação e encontra-se debaixo de uma grande onda de contestação, que também a direção é alvo. E acho bem, porque o problema, já o disse várias vezes, não está apenas nos jogadores e no treinador. Também a direção tem culpa do fracasso desportivo desta época. Mas numa situação tão grave como a tentativa e conseguir mesmo agredir jogadores e treinadores, deve ser a direção a sair ao terreno e a criticar esta situação e não deixar assim o treinador arder enlumbrando. Uma vez mais aqui no Sporting, Ruben Amorim a tratar do futuro em Inglaterra, Leões já procuram alternativa, embora não desistam de tentar convencê-lo a ficar. O treinador do Sporting foi a Londres para ouvir a proposta do West Ham, mas Liverpool continua a ser hipótese. Continua a ser hipótese na cabeça de Ruben Amorim. PP pode voltar à defesa no clássico frente ao Sporting. E ainda aqui no futebol internacional, Inter campeão de Itália pela 20ª vez. E ainda aqui a entrevista a Marco Pedroso, o videoanalista que esteve em 6 dos últimos dos 7 títulos do Benfica. Sinceramente não conheço este senhor, por isso nem sequer me vou dar aqui ao trabalho de comentar esta notícia. O Inter foi ontem o vencedor do campeonato italiano, jogando contra o Milão a jogar fora, embora estivesse também a jogar em casa.
pois ambos partilham assim o mesmo estádio. É assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque para nós devia ir para a vitória do Benfica, mas infelizmente vai assim para os acidentes ocorridos no final da partida, que volta a condenar uma vez mais e volta a dizer, neste aspecto concordo com Roger Schmidt, se vais ao estádio para agredir e para achincalhar, não és benfiquista, pois o principal intuito de ir ao estádio é tal e qual como eu, desloquei-me de Inglaterra para vir a Faro, apoiar a nossa equipa e ver um bom jogo de futebol, e agora já estou de caminho para regressar a casa. Posso estar descontente com o técnico alemão e até poderia ter dito alguma coisa durante a partida, como gritar, apupar, embora essa não seja a minha forma de estar no jogo, mas percebo que haja pessoas que vão para as bancadas e gritem e cantem e façam 30 por uma linha. Agora, o que eu não posso admitir é que pessoas que se dizem benfiquistas venham lá para agredir os jogadores e o nosso treinador. Mas volto a repetir, isso não é uma atitude de benfiquismo. Enfim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!